para Jéssica e Rodrigo, né? Abriram aí Gênesis capítulo 3? Eu vou ler o capítulo todo, se você me permite. E se não me permite, eu vou ler mesmo assim. Gênesis capítulo 3. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela, a serpente, perguntou à mulher: Foi isto mesmo que Deus disse? Não como de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente: Podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse: Não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toque nele, do contrário vocês morrerão. E disse a serpente à mulher: Certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dela comer, seus olhos se abrirão, e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, e além disso desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu a seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando: Onde está você? E ele respondeu: Ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu. Por isso me escondi. E Deus perguntou: Quem lhe disse que você estava nu? Você por acaso comeu do fruto da árvore da qual lhe proibir comer? E disse o homem: Foi a mulher que me deste por companheira que me deu do fruto da árvore, e eu comi. O Senhor Deus perguntou então à mulher: Que foi que você fez? E respondeu a mulher: A serpente me enganou, e eu comi. Então o Senhor Deus declarou à serpente: Já que você fez isso, maldita é você entre todos os rebanhos domésticos e entre todos os animais selvagens. Sobre o seu ventre você rastejará e pó comerá todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. A mulher declarou: Multiplicarei grandemente o sofrimento na gravidez. Com o sofrimento você dará à luz a filhos. Seu desejo será para o seu marido e ele a dominará. E ao homem declarou: Visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore, da qual ele ordenara que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Com o sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Ela lhe dará espinhos e ervas daninhas, e você terá que alimentar-se das plantas do campo. Com o suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó, e ao pó voltará. Adão deu à mulher o nome de Eva, pois ela seria mãe de toda a humanidade. E o Senhor Deus fez roupas de pele, e com elas vestiu Adão e sua mulher. Então disse o Senhor Deus: Agora o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Não se deve, pois, permitir que ele também tome do fruto da árvore da vida e coma, e viva para sempre. Por isso o Senhor Deus mandou-o embora do jardim do Éden, para cultivar o solo do qual foi tirado. E depois de expulsar o homem, colocou a leste do jardim do Éden querubins e uma espada flamejante que se movia, guardando o caminho para a árvore da vida. Vamos orar, irmãos? Pai, te damos graça pela tua palavra, porque ela sempre cumpre o propósito dela. Nós, como tua igreja, pedimos que o Senhor traga a revelação para nós e que a tua palavra seja espírito e vida para nós, Pai. Em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, só por curiosidade, quantos nasceram em Feira de Santana? Levanta a mão aqui. Nasceu em Feira de Santana. Beleza, pode abaixar. Quantos não nasceram em Feira de Santana? Levanta a mão. Quase metade, pode baixar. Eu nasci, sou natural de Alagoinhas, né? Fiquei lá até os meus 15 anos, depois eu me mudei para Feira de Santana e desde então estou aqui. Mas eu me lembro uma coisa que fizeram na escola lá de Alagoinhas, eu não sei se em Feira também faz isso, mas lá a gente teve todo um cuidado específico sobre como lidar com situação de emergência e desastre.
Então, na minha escola, toda criança sabia, por exemplo, o que fazer quando, por exemplo, pegasse incêndio o prédio da escola. Obviamente que um evento como um tornado, né, que a gente tem visto aí acontecendo na América Central e América do Norte, não é uma coisa que uma criança brasileira ela é treinada para lidar com essa circunstância, né? Com certeza não. Mas assim, uma criança norte-americana, por exemplo, ela é treinada, educada, os procedimentos desde pequena sobre como proceder no caso de tornado. Por exemplo, se estiver na escola, todas as crianças são educadas a fazerem uma linha no corredor de forma de calmamente, eu não sei como é isso, né? Naquele momento, mas eles são instruídos dessa forma e para proteger a cabeça com cuidados a detritos, nada de correria e nada de sair da escola. Então as crianças norte-americanas, elas já são educadas nesse procedimento. Agora eu te pergunto, qual é a possibilidade de acontecer, por exemplo, uma escola pegar fogo? Você lembra de alguma vez aqui em Feira de Santana? Uma escola pegar fogo? É remoto, né? Lá na minha cidade, por exemplo, nunca teve esse incidente. Agora, por exemplo, acontecer um tornado. Nos Estados Unidos, acontece até com uma certa frequência, né? Como está acontecendo agora e aconteceu com os outros. Mas toda criança norte-americana é educada assim, mas não é sempre o que acontece, né? Então, um evento que é ser preparado, mas que quase nunca acontece. E assim, basicamente, nós somos treinados para lidar com vários eventos na nossa vida que eu poderia dizer assim, que não gostaríamos que acontecesse, mas que de vez em quando pode acontecer, né? Uma criança, por exemplo, nível básico, eu acho que nunca vocês viram isso, de uma escola, ela tem que lidar com isso. Mas se eu te disser, você olhando para mim, se eu te disser que um dia você irá enfrentar face a face uma crise potencial, ou quem sabe um desastre, que precisará de uma resposta sua. Pode ser até que não seja um evento distante, mas um evento que está até próximo de acontecer. Não adianta me repreender não, viu, irmãos? E se eu te disser que esse evento está mais próximo do que você imagina? A pergunta, então, que eu estaria fazendo essa noite, qual seria a sua resposta? Diante dessas coisas que acontecem e que pode acontecer em sua vida. Lá, não sei, Fábio está ali. Fábio é da mesma área que eu, na área de tecnologia. Lá a gente tem um plano chamado DR, na área de informática. Fábio conhece. DR não é discussão de relacionamento. DR é Disaster Recovery. É um plano que todo gerente de TI responsável deve fazer para que, acontecendo um desastre na empresa, todo o equipamento, banco de dados, seja rapidamente colocado ativa e evite que a empresa passe muito tempo fora do ar. No nosso caso lá, a gente faz a gente chama, né, backup na nuvem, criptografado. Então, se um hack invadir a nossa empresa hoje lá, a gente tem como rapidamente recompor toda a empresa. E lá a gente chama isso de DR, né? Disaster Recovery. É um plano que nós temos de recuperação. Nós não queremos ser hackeados, não queremos que o nosso prédio pegue fogo, não queremos destruição. Mas todo gerente de TI, Fábio bem sabe, tem que se preparar sempre para o pior. E aconteceu eventualmente com a empresa grande, não foi, Fábio? A gente estava conversando, foi hackeada aqui em Feira de Santana, inclusive é concorrente nossa, e eles tiveram que pagar mais de 40 mil reais para ter os seus dados recuperados. E por quê? Porque não tinha um plano de desastre, né? E assim, nós como discípulos do Senhor, até você que não é, precisa de um plano de resgate ou um plano de recuperação. Eu vou te dizer por que você precisa, e aqui eu vou deixar algumas perguntas. Você já magoou alguém em toda a sua vida? Você já foi criticado? Você já foi ofendido? Não precisa dizer amém, não. Você já pecou contra alguém? Alguém já pecou contra você? No seu dia já aconteceu, por exemplo, de vários eventos inesperados acontecer consecutivamente e você não sabe o que fazer? Outras pessoas já te traíram ou te decepcionaram? Você já enfrentou dias de desespero e desapontamento? Talvez você se surpreenda, mas existe mais gente na igreja com depressão do que você imagina. Você já experimentou frustração e raiva pelo fracasso dos outros? Ou quem sabe, do seu próprio fracasso? Então, essa aqui
algumas perguntas que eu lhe dei que você vai ter que lidar diariamente. E em cada situação você precisará responder com sua vida. Mas que tipo de resposta será? Isso vai acontecer. Mas que tipo de resposta será? Eu te digo que existe dois tipos de pessoas. Aquelas que não conheceram Jesus, certo? Elas só podem responder a essas situações da vida aqui, que eu listei, conforme a sua própria natureza. E como a gente lê em Gênesis 3, desde Adão e Eva, a natureza nossa é pecadora. Então ela só pode responder conforme a sua própria natureza. Mas nós que cremos em Jesus, entregamos a nossa vida para Ele, recebemos como Senhor e Salvador, a gente pode responder conforme a nossa nova identidade em Cristo. Enquanto eu preparava essa pregação, eu perguntei assim, para mim mesmo, mas Rafael, não existe pessoas que não conhecem o Senhor que faz boas obras? Eu falei, na minha cabeça, lembrei de vários. Mas uma coisa o Senhor me alertou, mas as boas obras delas não é suficiente para enxergar como eu vejo o mundo. Porque diz assim, que ninguém viu o Pai senão Jesus. E quem chega até Jesus, chega até o Pai. Então se você nunca conhecer a Jesus, você nunca sabe como Deus olha para você. Você pode até fazer boas obras, você pode até ser uma pessoa ser honesta, mas nunca você enxergará como é ver com os olhos de Deus, porque a graça ainda não te alcançou. E você não sabe o que é um olhar misericordioso sobre sua vida no meio do seu fracasso e desespero. Você não sabe o que é um Deus de amor, porque você conhece só os seus próprios esforços. Então, existem essas duas identidades. Mas, irmãos, nem sempre nós que nascemos de novo respondemos conforme a nossa nova natureza. Muitas vezes, nós respondemos conforme a nossa velha natureza. E aqui eu lembro de um texto que está em Mateus capítulo 26, eu não vou abrir, do versículo 31, e presta atenção nisso, até o versículo 35. Mateus 26, acabou de acontecer a ceia do Senhor. Domingo passado, Lucas fez a ceia, Lucas aqui partiu o pão, né, distribuiu o cálice, e Jesus tinha acabado de partir a ceia. E assim, o que aconteceu depois? Jesus disse assim, vocês irão me abandonar essa noite. Acabou a ceia, Jesus disse, vocês irão me abandonar essa noite. Aí os discípulos, não, nenhum de nós iremos te abandonar. Aí Jesus fala, mas está escrito que ferirão o pastor, né? E as ovelhas serão dispersas. Aí Pedro, como vários irmãos aqui são fãs de Pedro, logo respondeu Pedrão, né? Falou o quê? Senhor, mesmo que todos te abandonem, eu não te abandonarei. Aí Jesus olha para ele, talvez não como eu, porque seria de deboche, mas Jesus é de amor. Jesus olhou para ele e falou assim, Pedro, hoje mesmo tu me negarás 3 vezes. E você continua lendo o versículo e você percebe que de fato o que Jesus falou aconteceu. Pedro acaba negando Jesus 3 vezes. Jesus sabia, irmãos, que a única resposta que Pedro e qualquer discípulo dele poderia dar é conforme a sua própria natureza. E a natureza nossa, pecadora, ela faz com que a gente responda pela nossa vida, conduzida pela culpa, conduzida pela vergonha, escondendo, fingindo, culpando e temendo, igual Adão. Ou seja, não existe ninguém nessa igreja aqui isento de alguma vez na sua história, ou quem sabe até hoje, ou algum momento de sua vida, de ter decidido responder às circunstâncias da sua vida, conduzida pela culpa ou pela vergonha, ou mesmo escondendo. Eu não vou falar assim, perguntar, né? Igreja, quantos aqui tem alguma coisa escondendo? Levante a mão. Isso não é pergunta que se faça. Mas a gente tem que lembrar que está diante de Deus, que tudo vê, né? Então, existe uma outra resposta, que é a resposta daqueles que conhecem Jesus. Essa resposta não é baseada mais na culpa e no medo, mas é baseada no arrependimento e fé de um coração que descansa, não nos seus próprios méritos, mas nos méritos do Senhor. Isso para mim mudou a minha vida, espero que mude de vocês, porque nós somos pecadores vivendo entre pecadores. Você é uma pessoa desesperadamente carente ao lado de uma pessoa desesperadamente carente. Aí você pensa, como é um casamento sem um Senhor? São 2 pessoas desesperadamente carentes, querendo preencher os vazios das almas a partir do outro e não a partir de Deus, né? Então, nós que somos pecadores, precisamos e somos fracos, necessitados, precisamos de um Salvador que seja forte e suficiente. Entenderam? E
E é isso que fazemos quando respondemos ao Evangelho. Não é um compromisso, serei o melhor homem da terra, mas é um reconhecimento, eu não posso me salvar. Eu sei, talvez você esteja sentado aqui e nunca entendeu o que é o Evangelho. O Evangelho, irmãos, não é a cruz, não é o sangue, certo? Não é o caminho que Jesus percorreu. O Evangelho é uma excelente notícia. A melhor notícia que alguém poderá dar desde o nascimento, melhor até que o nascimento do meu filho, ou qualquer notícia quando eu soube que ele estava grávida. Eu te digo, a melhor notícia que esse universo já ouviu foi o Evangelho. E sabe qual é a notícia do Evangelho? Que nós temos um Salvador. Entenderam? Nós temos um Salvador. O mundo cheio de pecado não foi esquecido. E Jesus veio nos salvar. Por isso que é tão bonito o Evangelho de Deus. É um Evangelho de amor, um Evangelho que nos conduz. Então, quando nós respondemos ao Evangelho, sabe o que você faz? Você tira os olhos de si mesmo, da sua autopiedade e autojustiça, e passa a olhar para Jesus. E passa a olhar para os méritos de Cristo. E você é renovado na sua fé e confiança. Então você pode chegar essa noite de várias formas aqui para a celebração. Cansado, frustrado, desanimado, abatido, seja o que for. Mas se você olhar para Cristo essa noite, você vai sair daqui renovado. Se você se arrepende e olha para a cruz, olha para Jesus, você sai com sua fé restabelecida. De tal maneira que tudo é novo para aquele que se entrega ao Senhor. Então, o problema que temos hoje, e é o que eu temo, é que muitas respostas de nós cristãos não são respostas cristãs diante das circunstâncias que nós vivemos. Ou seja, quando a gente enfrenta um desafio, não existe resposta de arrependimento e fé. Tem gente aqui que tenta ser perfeito só para não pedir perdão a ninguém. Eu sou uma dessas pessoas. Eu sou perfeccionista. Eu desejo não errar e luto com todas as minhas forças. E o mais frustrante para mim é quando eu erro. Eu não sei se tem mais alguém que é parecido comigo aqui, mas eu te digo, né? O meu perfeccionismo não me leva a Deus, mas a minha fraqueza sim. A minha fraqueza me leva a Deus. Então, irmãos, a resposta que Deus requer de nós é uma resposta de arrependimento e fé. Quando as coisas dão errados, seja dentro de nós, seja externamente as nossas vidas. O padrão, então, quando nós não respondemos certo, sabe qual é o padrão? E vocês vão se reconhecer nisso. O padrão é olharmos para qualquer lugar ou qualquer pessoa a não ser Jesus. Existe um capítulo da Bíblia que eu não tenho como ler sem me emocionar e sem chorar. Eu não vou dizer que todas as vezes que eu li eu chorei, mas todas as vezes que eu li, que eu me lembro, eu me emocionei. Está em João capítulo 21. E é uma das coisas que mais, que dói o coração de tanta beleza naquele. Às vezes eu leio devagarzinho, vírgula por vírgula, só para me deliciar em João 21. E sabe o que é João 21? Jesus morre, ressuscita, aparece 2 vezes aos seus discípulos e tem uma pausa para a terceira aparição. E de repente Pedro, Tiago, João, Natanael não sabem o que fazer. Cadê Jesus? Ressuscitou, mas não sei o que ele está fazendo. E ele responde conforme a sua própria natureza. O que eles fazem? Pedro tira a sua túnica, tira a sua roupa, vai nadando e quer ir pescar. Eles passam a noite toda pescando e não sequer pegam um peixinho, irmãos. Aí de repente acontece o amanhecer. Tem tudo a ver com Gênesis 3, né? Se ao pôr do sol Deus vinha visitar o homem e desta vez o homem fugiu, temos um outro cenário agora. Jesus visitando o pecador no amanhecer. E assim, Jesus diz assim para os pescadores, que é Pedro, e diz: lança a tua rede. Eles lançam a rede. E quando lançam a rede, pega um monte de peixe, é aquela alegria. Aí João, aí o versículo diz, aquele que é amado por Jesus, diz assim, talvez no ouvido de Pedro, é o Senhor. Quando Pedro se toca que quem deu o comando foi Jesus, sabe o que ele faz? Ele veste a sua túnica, nem espera o barquinho voltar, mergulha na água e sai correndo em direção a Jesus. E eu fico pensando igual o filho pródigo, né? O que não passou na cabeça de Pedro? A resposta da vida dele foi por culpa, vergonha. Será que ele estava envergonhado? E como é que eu vou até Jesus depois de eu ter negado 3 vezes? Como é que eu vou a Jesus depois de eu ter prometido e fracassado? Será que Pedro talvez fez o seguinte? Antes de chegar a Jesus, eu já sei. Falei, Senhor, me dá mais uma chance. Eu prometo que nunca mais vou pecar.
Será que ele fez uma nova promessa dentro do seu coração quando chegasse lá e falasse assim, Jesus, eu fracassei, mas se você me der mais um galo, ele vai cantar 5 vezes e eu não negarei ao Senhor. Agora veja, que quando Deus te chama, a presença dele, não chama para você se justificar, chama para ele te justificar. Aí qual é o cenário que me emociona? É que os discípulos chegam. Primeiro Pedro, né, um afobadão, todo molhado lá. Aí depois chega o barquinho, né? E aí chegam os outros discípulos. O que está preparado lá? Um de jejum, um café da manhã, com peixe e pão. Aí o Senhor ninguém fala nada. É aquele silêncio celestial que ninguém sabe o que dizer. Aí diz assim, houve silêncio. Aí Jesus parte o pão, né? Parte o peixe, celebra ali aquele café da manhã com os discípulos. E com a primeira frase de Jesus, que rompe o café da manhã, vocês lembram qual é? Pedro, tu me amas. Então, irmãos, quando nós deixamos de olhar para Cristo, voltamos a fazer aquilo que estávamos acostumados a fazer antes de conhecer o Senhor. Se você acreditava em horóscopo, quando você perder a visão de Cristo, você vai voltar a ler seu horóscopo. Se você acredita em autoajuda, quando você deixar de olhar para Cristo, você vai voltar para a autoajuda. Se antes você acreditava, talvez em academia ou o que for, se você perder a visão, você vai voltar a viver em prol daquilo. Se antes você não acreditava que ninguém amava as pessoas, quando você perder a visão de Cristo, você vai voltar a acreditar que ninguém ama ninguém e que cada um deve cuidar de si próprio. Nós voltamos a ser aquilo que éramos, conforme a nossa natureza, herdada de Adão, quando deixamos de olhar para Cristo, quando temos que responder às nossas situações. Me recordo que eu também tive essa situação. Quando eu compartilhei isso com vocês, quando minha mãe precisou ser internada e passou, acho que foi 15 dias no EMEC, eu tive que desenvolver em meu coração uma resposta. Eu tinha que escolher se a minha resposta seria conforme a minha natureza pecadora ou seria conforme a nova identidade de Cristo. A nova identidade de Cristo me impulsionava a dizer para ela assim, você não está aqui por acaso, Deus tem um propósito em sua vida, isso aqui é um tempo de Deus para você, o Senhor não vai te deixar, o Senhor não vai te abandonar. Mas a minha velha natureza queria dizer assim, por que ela está aqui? Por que ela continua aqui? Por que este sofrimento? Para que isso? Mas a minha nova natureza diz assim, diga para ela que o Senhor não abandona e não a deixa só. E você, em qualquer circunstância em sua vida, você vai ser chamado a responder conforme a identidade em Cristo ou conforme a sua natureza antiga ou velha. Então eu digo para vocês, quando nós perdemos a visão de Jesus, voltamos a fazer o que sempre fazíamos. Pedro precisou se conhecer para conhecer a Cristo. Talvez aquele cenário todo foi construído e Jesus não quis debochar de Pedro, com certeza não, só para que ele percebesse que Deus o conhecia mais do que ele. E várias vezes você faz promessa em sua vida que você não é capaz de cumprir. E volta e meia você reforça aquela conversa, aquela promessa, e não vai dar certo. Porque só tem um jeito de sua vida dar certo. Você entregando ela para o seu Salvador. Nenhum homem sequer conseguiu se levar ao céu. Nenhum. Só quem pode nos levar é quem sabe o caminho. E quem é o caminho? É Jesus. Então, já chegando aqui às minhas conclusões, eu quero dizer para você a seguinte afirmação. Alguém irá pecar contra você. E a sua resposta honrará o Evangelho? Ou você fará aquilo conforme a velha natureza, vai perseguir essa pessoa, não vai buscar reconciliação, vai fazer com que ela expie todos os pecados da vida dela, faça com que ela ande e pague tudo aquilo que ela te deve. Ou você vai buscar o caminho da reconciliação e do perdão, olhando para aquela pessoa que pecou contra você através dos olhos da graça de Deus. Alguém irá pecar contra você. Mas eu te digo também, você irá pecar contra alguém. E qual vai ser a sua resposta? Vai honrar o Evangelho?
né? Será que você, sabendo que pecou, você vai lá reconhecer o seu erro e vai pedir perdão? Primeiro a Deus e depois àquela pessoa? Você vai buscar essa reconciliação? Ou você vai se esconder de vítima? Se esconder na tristeza do fracasso? Às vezes, o fracasso é sedutor. Porque o fracasso traz uma tristeza. E essa tristeza às vezes comove as pessoas, mas te destrói por dentro. E muita gente fica escondida na tristeza do fracasso. Ou você vai levar o seu pecado diante do Deus misericordioso. Eu digo para vocês, nós podemos justificar os nossos pecados. Nós podemos inclusive racionalizá-los. Podemos até culpá-los a outros pelo aquilo que aconteceu na nossa vida. Mas tem um caminho melhor para a gente. Tem um caminho melhor para a gente. É ver, enxergar a vida através dos olhos da graça de Deus. Se você conseguir isso, você vai tirar 1 tonelada das suas costas. Se você conseguir enxergar nessa noite que o que Jesus tem preparado para você, talvez você esteja pensando no final da sua vida, você encarar um tribunal onde você vai ser aprovado ou não. Mas antes desse tribunal vir, Jesus te convida a sentar com Ele. E pergunta a mim e a você essa noite: quem você deseja que seja seu advogado no dia que você irá prestar contas a Deus? Eu, irmãos, não estou confiado em mim mesmo. Eu já entreguei minha vida ao Senhor e disse: Senhor, quando eu chegar no céu, não vou apontar nenhuma boa obra que eu fiz. Eu vou dizer: conversa com o meu advogado. Porque ele irá me defender. Quando o diabo me acusar, eu vou falar ali, ó, conversa com Jesus. Porque todos os meus pecados já foram pagos na cruz. Quando eu acordar de manhã e me sentir como o maior fracassado, eu vou levantar os meus olhos para a cruz e lembrar: o meu Salvador vive. E vou continuar com isso em mente. Continuo sendo pecador. Precisamos de um Deus gracioso. Se vocês acham que estão numa igreja perfeita, você está muito enganado. Aqueles aqui que vivem há muito tempo na videira ou em qualquer outra denominação, se você conversar, você vai perceber uma coisa que acontece com todos os membros de igreja que passam muito tempo. Que ele tem que lidar com algumas feridas no coração. Feridas causadas pelos irmãos, por ele mesmo, por líderes, né? E se ele não sarar isso na vida dele, ele pode perder toda a história dele de caminhada com Deus. E eu quero falar isso para vocês, dizer assim: às vezes 10 anos passa como um piscar dos olhos. E você nem percebeu que você ainda está preso naquilo que Deus já te chamou para perdoar e liberar. Talvez o seu ministério esteja esperando só você dizer sim para Deus. Sim para o que Ele quer fazer em sua vida. Sim para como Ele quer olhar para a sua vida. Talvez essa noite Deus preparou. Sei lá, você tem 5 anos, 10 anos, 20 anos andando com o Senhor. E essa noite Ele preparou. Igualzinho que fez com Pedro. Está pronta para você. E Ele vai fazer a seguinte pergunta a todos nós aqui. Desde eu que estou sentado aqui, até Ramon que está lá. Estou em pé aqui. Vai perguntar: Ramon, tu me amas? Vai procurar Lucas e perguntar: Lucas, tu me amas? Aí vai chegar até Yuri aqui: Yuri, tu me amas? Vai chegar até Sérgio e perguntar: tu me amas? Marlene, tu me amas? Marlon, tu me amas? Luzerne, tu me amas? Siloé, tu me amas? E qual é a tua resposta para ele? Qual é a tua resposta? Eu queria que a gente fechasse os nossos olhos nesse momento. Eu queria que com os olhos fechados você percebesse que Deus tem preparado uma mesa para você essa noite. E que Ele tem um plano de resgate para a sua vida. Talvez você esteja fugindo e se escondendo de muitas coisas há muito tempo.
pensando que Deus não quer se reconciliar com você. Talvez você, de olhos fechados, esteja imaginando que o teu ministério já passou ou que sua vida nunca vai dar certo. Eu te digo, o teu Salvador vive. Talvez você se reconheça como eu me reconheço, uma pessoa desesperadamente carente, mas que tem um Salvador suficiente. Imagina essa cena, você chegando agora e Jesus está lá com a mesa posta para você. É o café da manhã, e lá o pão e há o peixe. E ele pergunta para você: filho, eu não quero explicação, não quero justificativa. Jesus nem pede para Pedro pedir perdão, irmãos. O propósito de Deus essa noite é te curar. Eu quero que você deixe o Espírito Santo curar o seu coração. Eu quero que você escute a voz do Espírito Santo dizendo: filho, tu me amas? Tu me amas? Talvez você tenha que dizer a verdade a Deus: eu não te amo, porque eu não sei o que é o amor. E Jesus tem resposta para tudo, irmão. E a resposta dele foi assim: ainda quando você era pecador, eu já te amava. Jesus pergunta para mim e para você: tu me amas? Então faz o quê? Apacenta as minhas ovelhas. Tu me amas? Tu me amas? Então anuncie o evangelho do amor. Tu me amas? Então perdoe aquela pessoa. Tu me amas? Então faça a reconciliação contra seu irmão. Tu me amas? Então para que todos paguem aquilo que te deve. Tu me amas? Então deixa eu te libertar desses sentimentos que sempre te traem. Tu me amas? Então deixa que eu tire a depressão de sua vida. Tu me amas? Então olha para mim e será curado. Tu me amas? Então deixa que eu guie a sua vida. Eu queria pedir para a igreja toda se colocar de pé. E a gente vai fazer uma oração final. E eu queria que você colocasse a mão no seu coração. E fizesse um novo compromisso com Deus. De servi-lo, de segui-lo, de amá-lo e de perdoá-lo. Faça com as tuas próprias tua própria boca. Mas, Senhor, eu me comprometo de novo com a tua missão de cuidar dos meus irmãos, de cuidar daqueles que o Senhor me confiou, seja esposo, esposa, filhos, empresa, funcionários, amigos, familiares. Eu me comprometo a fazer o teu reino conhecido no meu trabalho. Eu me comprometo, Senhor, a perdoar 70 vezes 7. Eu me comprometo, Senhor, a não agir conforme a minha natureza caída. Mas eu sei que se eu falhar, o Senhor ainda me ajuda. Eu sei, Senhor, que se eu cair, o Senhor me sustentará. Eu sei que se eu vacilar no futuro, nada poderá me separar do teu amor. Mesmo que tudo venha a correr contra mim, a minha vida é tua, Jesus. Me ajuda. Ajuda a tua igreja. Ajuda cada um que está aqui. Desde até aquele que não conhece o Senhor, Pai. Até nós que tivemos este novo nascimento. Ajuda-nos a andar o caminho do arrependimento e o caminho da fé. Em nome de Jesus. Amém e amém. Eu gostaria que você desse um abraço nessa pessoa que está aí ao seu lado.
e dissesse para ela que ela tem um Salvador e ele vive e que é real. Quero desejar aos irmãos uma excelente semana. Deus abençoe, guarde vocês, leve em paz para casa. Uma semana na presença de Deus.